apresento a vocês os nossos companheiros do Grupo Gena, que vem lá do AHA, lá do Amor e Humildade do Apóstolo, fazer a palestra. Trazem de lá, vem com muito amor e carinho para nos festejar hoje com essa bela música, essa bela presença. Eu vou deixar o título para ti, tá bom? Já que é um tema livre, a surpresa é contigo. Certo? Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus, que Jesus, nossa Mãe Divina, né? Que a gente sempre tem que lembrar dela, Mãe de Jesus, que possa cobrir o seu manto sagrado de amor profundo por todos nós nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre a vida em abundância com o Mestre Jesus. Antes, porém, vamos iniciar com uma canção para abrir os trabalhos e dizer para vocês que nós estamos comemorando 20 anos de Gena. Ficando mais jovens. 20 anos é jovem, né? Não é verdade? E vamos comemorar. Vamos comemorar mais pro segundo semestre. Foi em junho, entre junho e julho, que eu lembro, nós fizemos a nossa primeira reunião no Amor e Humildade do Apóstolo para dar início a esse trabalho. E nunca começou desse jeito que ele se tornou. Começou de outro jeito, né? Com tratamento e tudo mais, e a coisa foi caminhando e a música entrou com a palestra e com tantas outras coisas que nós até hoje fazemos. Cantamos nos hospitais, depois da pandemia voltamos ao hospital infantil, cantamos uma vez por mês lá, fazemos toda aquela preparação para entrar no hospital e sempre temos os nossos exemplos lá, né, de quem está bem doente e a gente às vezes um tropeço, uma pedra, já o dedo do pé fica uma coisa doida e a gente reclama daquela dor do dedo do pé, enquanto que a gente olha lá no hospital, gente que tem leucemia, está cheio de coisas difíceis para lidar. E a gente tem tido muitos aprendizados, como sempre. Então, durante esses 20 anos, só para fazer essa abertura para vocês, nós sempre trabalhamos na área da saúde e nós estamos encaminhados para isso. Então, nós fizemos Colônia Santa Teresa durante muito tempo, estudo de psiquiatria, todas as casas de repouso, agora casa de repouso, mais asilo que a gente chama, né? Todas as casas de repouso possíveis da Grande Florianópolis, nós entramos. Recanto do Carinho, quando ainda existia outras situações lá dentro, hoje está modificada. Os hospitais também, Celso entramos no Hospital Florianópolis, Caridade. O Gena entrou em tudo já, nesses 20 anos. Então agora nós estamos fixos no Hospital Infantil, uma vez por mês. Temos lá o pessoal da AVOS, que é da associação lá do Hospital Infantil. A presidente abriu as portas para nós novamente retornar. Temos sempre um voluntário que nos guia, que também é espírita, pegamos um espírita para nos conduzir, ele nos ajuda em tudo. E temos feito esse trabalho lá dentro. Para vocês saberem que o trabalho nosso não fixa somente na palestra com as músicas, mas tem esse trabalho fora, né? Onde nós aprendemos muito, muito com as dores alheias. Então, qualquer tropeço, como falamos no início, dedo meio coxinho, não é nada perto do que a gente tem visto e tem aprendido com a força da família em relação ao filho, a filha e tudo mais. Então, a vida nos ensina muito. Então, o Gena é um grande presente que a espiritualidade nos deu, porque a turma é de várias casas espíritas, não é só da Amor e Humildade do Apóstolo. A Humildade do Apóstolo é o Giovanni. E o resto é tudo das outras casas espíritas. Né? E a gente foi fazendo assim, porque a gente queria estar com os amigos de outras casas, não podia trabalhar, né, junto, então a gente resolveu juntar. E assim foi. Então, estamos aqui comemorando com vocês nossos 20 anos também, como vamos comemorar em outras casas esse ano. Tá? Então, nós vamos abrir com Cantiga de Paz. E sempre lembrando vocês que aqui é tudo pela intuição. Com o passar do tempo, a espiritualidade foi nos ensinando
a ter intuição para os momentos que nós entramos nas casas. Então, todas as músicas aqui que nós cantamos é o Giovanni que sente. E ele só nos conduz. Ele é o médium do grupo. Aquele potencial que é de outra geração, que é muito melhor. Senhora, não é verdade? Os jovens estão muito melhores que nós? Não é verdade? Eu já estou na meia idade, eu já posso dizer que já estou no meio do caminho. Né? E a senhora mais ainda um pouquinho, né? E bom, vamos aprender com o seu olhar aí carinhoso também. Então vamos lá. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão, fazer silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em riso de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que é o sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorrir é pai e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, o trigo doura o campo, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Fez uns agudos, com médio, com grave para nós, que uma beleza aqui. A música ela é cheia de nuances e ela tem uma força, né? É uma cantiga de paz mesmo. Eu vou passar a palavra para a Albertina e depois eu vou dar continuidade. Lembrando que é a vida em abundância com o Mestre Jesus. Então é uma alegria nós retornarmos a essa casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho. E esse tema que nos veio também está sendo um grande aprendizado. Nós estamos iniciando com ele nessa casa, né, Patrícia? Porque a vida em abundância com o Mestre Jesus é uma descoberta a cada dia. E só Ele mesmo, né, para nos ajudar nessas descobertas interiores. Então, esse tema está no Novo Testamento, no capítulo 10 de João,
que ele fala assim, capítulo 10, versículo 10, que Jesus fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E no versículo 11 ele ainda diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando a gente começou a estudar, a gente ficou pensando, né? Meu Deus, que interessante, porque Jesus vem falar de vida em abundância. Mas que vida é essa que ele fala se a gente, né, aprendeu com a doutrina espírita que a gente tem vida e que a vida não cessa, que o espírito é imortal. E se a gente aprendeu com a doutrina, que foi o encaminhamento de Jesus para a Terra, é claro que Jesus também sabia disso, né? Lógico, né? Se ele melhor do que nós sabia disso, que a vida não cessa, como é que então ele fala isso? Ele promete isso. Vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Do que então Jesus está falando para a gente? Pelo que nós estudamos, né, a gente chegou à conclusão que pode ser, né, que Jesus fale para a gente, nos chame a atenção dos recursos infinitos que o Espírito tem, que o Espírito traz no íntimo do seu ser, né? Que pode ser desenvolvido, que pode ser despertado, que pode ser desabrochado em cada um de nós. Mas principalmente esse florescer da alma é com os ensinamentos que Jesus veio trazer para a gente. Seguir esses ensinamentos, né? Porque Deus já nos dotou com uma semeadura que é todas as potencialidades que a alma tem, né? Que a gente tem. Muitas bênçãos, vamos citar algumas, né? Que Deus nos dotou. A inteligência, a vontade, o livre-arbítrio, né? Os sentimentos, os pensamentos. Isso é o que a gente entende que a alma tem, pelo tudo que a doutrina espírita nos traz. A semeadura de Deus existe. A potencialidade que a alma tem. Mas ela precisa ser desabrochada. Nós temos que desenvolver isso em nós. Então Jesus, que é nosso guia e modelo, veio justamente para fazer com que a gente entendesse que sozinho é muito difícil compreender e caminhar, porque a alma ainda está no seu começo. Jesus já percorreu toda essa estrada, né? Mas nós precisamos segui-lo. Então, o desenvolver isto é que Jesus veio chamar-nos a atenção, né? Então, baseado nisso, nós nos perguntamos como é que estão nas nossas vidas a nossa condução dos nossos pensamentos. O que nós estamos cultivando? O que nós estamos plantando na nossa vida? O que nós estamos semeando? Porque são esses conteúdos que vão florescer ou para o bem ou para o mal. Então, numa dos livros de Emmanuel, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz assim, num capítulo chamado Semeadura: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. E ele diz assim, o primeiro, que é o bem semeia a vida, é o movimento evolutivo da alma
no caminho de subida até a divindade, até Deus, o bem. E quando ele fala que o mal semeia a morte, ele fala a morte no sentido da estagnação, da alma que não se movimenta para o crescimento em direção a Deus. Então, a verdadeira morte, que ele diz, é justamente a alma estar estacionária, se acomodar, não investir naquilo para que ela veio, né? Então, a Terra para nós, a reencarnação, é justamente essa possibilidade de nós fazermos a verdadeira semeadura. Nós temos que fazer o nosso plantio, né? Não basta, então, a gente saber que a gente é imortal. Se nós ficamos presos aos nossos vícios morais, se a gente não se ajuda a mudar, e só o Evangelho, ele tem toda uma diretriz, mas se a gente não ouvir e não sintonizar com Jesus, como que nós vamos fazer a mudança? Se nós ainda temos uma tendência à acomodação, né? Então, meus irmãos, nós precisamos nos perguntar sempre, né? A gente está querendo realmente fazer a mudança? A gente está realmente querendo plantar o bem? Porque é o bem que vai nos conduzir, essa semeadura que vai fazer a alma florir e ter vida em abundância. Porque é o bem que nos conduz à evolução. É o bem que vai nos fazer seres melhores. É o bem que vai nos conduzir para Deus, para o caminho da verdadeira transformação, né? Então, o que nós estamos cultivando? Porque só o bem, diz ainda Emmanuel no outro trecho da mensagem, só o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, a premiação, né, da verdadeira liberdade. Porque se nós ficarmos presos, ele diz isso, né, que a única chave que liberta a alma para as portas sagradas do infinito é o bem. Porque senão a gente fica preso à roda de reencarnações repetitivas, sempre puxando para o mesmo processo da estagnação. Sempre a gente fica procedendo nos mesmos vícios de pensar, de desejar o mal para o outro, de não colaborar para a evolução coletiva, de não nos solidarizarmos uns com os outros, de não sermos fraternos, de não sermos gentis, de não sermos aquelas pessoas que promovem a bonança, que promovem a gentileza, que quer ajudar o mundo a ser melhor, que vai levar paz. Mas como que eu vou levar paz para o mundo, para a sociedade, se eu não a cultivo dentro de mim? Isso é a verdadeira abundância, porque aí a alma se torna uma fortaleza interior, porque ela vai estar na conexão com Jesus e com Deus. Esse é o verdadeiro caminho, né? Então, o que nós estamos cultivando? Brandura? Afabilidade? Generosidade? Tolerância? Que hoje em dia está tão difícil. As pessoas não aceitam umas pensarem diferente das outras. E se é uma questão que existe de verdade na criação de Deus, é a diversidade. Nós aprendemos com os diferentes. Porque nós evoluímos nossa forma de pensar e de sentir também, de perceber o outro, né? Então, o que nós estamos cultivando? A intolerância ou a amizade? O auxílio ao semelhante? Ou não quero nem ver o semelhante na minha frente? Estou desenvolvendo a serenidade, a responsabilidade sobre minha vida e também naquilo que eu propago no mundo, né? Então, o que nós estamos fazendo? Permitindo que as ervas daninhas do egoísmo,
do orgulho, da vaidade, da arrogância, da inveja, do ciúme se misturem e se enraizem no nosso coração? É isso que a gente está plantando? A gente tem que se dar conta, né? Porque isso vai abafar essa semente divina que está em nós para florescer. Porque a gente abafa com o nosso distanciamento de Deus, né? Então, o que a gente está querendo cultivar? O que diz lá no Evangelho também? Que Jesus fala que muitas das vezes é o coração endurecido que não aceita e não é receptivo a essas verdades evangélicas, que ajudam para a gente desafiar a nossa coragem de enfrentar as vicissitudes e nos fortalecer e não cair na esparrela dos vícios, porque isso vai cada vez mais fazer a alma, né, retornar para o plano espiritual com os seus débitos e a sua liberdade cerceada, porque daí ela vai cair na lei de causa e efeito. Ela não vai mais poder desejar fazer o que ela bem querer, ela vai fazer o que a lei que ela feriu, ela vai ter que resgatar-se perante a divindade. Então ela vai ficar presa ao sofrimento porque ela não está se libertando pelo bem. Então vejam, o que é o coração com dureza, como diz Jesus? Porque a gente se torna rígido para flexibilizar para o bem, para abrir as comportas do coração, né? Então, a gente se distancia da vibração da abundância, porque aí a gente fica restrito aos nossos vícios morais. E isso vai nos limitando a liberdade pela irresponsabilidade das nossas ações, né? Então vejam como a doutrina espírita nos traz grandes ensinamentos, porque ela mostra que Jesus é essa trajetória, porque ele é guia e modelo. Então, se Jesus é a fonte do equilíbrio, vai dar para nós a estrada segura de seguir. Segura? Então, a gente tem que ver até que ponto a gente está fora dessa estrada, desse equilíbrio, né? Por quê? Porque os nossos passos na vida precisam ser na direção do Mestre. Porque ele é vida em abundância. Tudo o que ele trouxe na germinação das virtudes é a proliferação das várias qualidades e talentos do ser, que ele pode ser. A potência da semente pede germinação. E nenhuma semente se perde se ela está na terra boa. Está lá a mensagem também da semente no Evangelho, né? Então, a gente precisa se tornar essa terra boa, porque senão a gente vai esterilizar as nossas sementes do bem. E não é isso que Jesus propõe, nem Deus, né? Então, nós precisamos abreviar o nosso caminho para a divindade. E é o bem, esse atalho benéfico, né? Então, antes de passar para a Patrícia, eu quero fazer mais uma fala, que nós estamos na Terra para nos melhorar e curar os nossos corações desses desafios, né? Um dos espíritos maravilhosos que o grupo trabalha muito é Sheila, que os irmãos devem conhecer, que é um espírito de uma bondade, mas também de uma sensibilidade no coração e de uma sabedoria de conhecimento que em poucas palavras ela fala, né? A gente conversa de vez em quando, eu e a Patrícia, né? Do quanto que ela diz em em poucos trechos, né? Então, para a gente
fazer esse caminho de volta do equilíbrio da alma, porque a gente tem os nossos vícios de pensar e de sentir, ela então coloca que a gente pode, já que nós estamos na casa espírita, que tem todo um tratamento espiritual para isso, né? Por exemplo, aqui nesse momento, ela diz que a gente precisa então começar a disciplinar o nosso pensamento. Então ela diz assim, três atitudes que ela sugere para a gente fazer esse caminho de volta, né? Tentar situar o pensamento nas faixas do equilíbrio mental. Ninguém deixa as zonas da sombra sem esforço próprio na conquista da luz. Ou seja, tem que ter o nosso esforço, o nosso empenho. A gente precisa buscar Jesus para se equilibrar. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa abundância de percepção, né? O outro item que ela diz: dedique alguns instantes diários à prece e à reflexão, a fim de favoreceres o teu mundo interior. Nós precisamos dar uma parada. Porque às vezes a gente está nesse aceleramento, nessa loucura do dia a dia, que a gente esquece e vai atropelando as coisas. E como é que a gente pode manter um equilíbrio assim? Então nós temos que dar uma parada no nosso pensamento para sair do automatismo e entrar num sentir verdadeiro. Então vamos abrir uma página como essa, por exemplo, o próprio Evangelho. Hoje, quantas obras do Emmanuel que tem, são trechos, uma franzinha do Evangelho, ele vai fazer uma palestra, várias, né? Então, precisamos fazer isso. Dedique instantes diários à prece e à reflexão, porque essa é uma fonte de equilíbrio para começar a cura. E o terceiro que ela diz: busque sair das emoções negativas. Claro que a gente vive num planeta de provas e expiações e é muito fácil nós cairmos nas emoções negativas, nas críticas, nos julgamentos, nas acusações do outro, acusação própria, né? Mas o que ela diz? Ou então mesmo de um desabafo com choro, ela diz: o desabafo, o choro, o pranto, é justo, mas cultivar a mágoa indefinidamente é inútil, porque nós não vamos sair do lugar. Se a experiência nos traz criaturas que nos ofendem, que nos tiram do prumo, é porque nós precisamos aprender a perdoar. Então, a gente tem sempre que entender que há uma espiritualidade maior comandando a nossa reencarnação nos planejamentos a que fomos submetidos na reencarnação. Então, nós estamos recebendo ajuda e não perturbação, mas a gente avalia que está recebendo a perturbação, né? Então ela diz: destina alguns momentos à leitura edificante e ao diálogo esclarecedor a fim de te fortaleceres por dentro, para a gente não cultivar a mágoa. Precisa, né? E pode crer, meus irmãos, toda vez que a gente abre com a intenção, vem a mensagem que a gente precisa. Porque há o nosso guia espiritual sempre em companheirismo com Jesus. Se a gente está desatento, mas ele não está. Então ele vai estar nos induzindo ao bom pensar, né? Então, procura na medida do possível dedicares alguma ação no campo do bem. Não importa qual. Mas faz. Faz. O auxílio aos mais necessitados coloca em movimento as forças do espírito que desenvolvem resistências morais. Essa é a história da semente. Como é que eu vou desenvolver a bondade se eu não me dedico aí em alguma atividade? Do nada não vai surgir. Então nós precisamos conviver com os diferentes para sermos mexidos no nosso interior. Porque senão a gente se acomoda, né? Então, por certo, ela diz ainda, não, ela diz assim antes: simples gesto de amor pode consolar ou ajudar inúmeros corações. A gente não sabe quantos desencarnados, por exemplo, tem. A gente sabe quantos encarnados tem. Mas quantos desencarnados não estão mais necessitados do que nós ainda? Quem que está falando aqui na frente não pode estar tão necessitado quanto para aqueles a quem falamos, como é o caso aqui?
Todos nós somos necessitados, porque todos precisamos aprimorar. Todos temos desenvolvido potências, mas muitas faltam para desenvolver. E mesmo assim não está no nosso grau máximo, né? Então a gente precisa. E aí ela conclui assim: por certo, a casa espírita trabalhará para que recobres o equilíbrio. Claro, as forças do bem estão aqui no anonimato, no invisível. Vai trabalhar. Mas não te esqueças, diz ela, de realizares o que podes e deves em favor da tua própria felicidade. Ou seja, viva a vida na plenitude. Não vamos conseguir o total, então vamos fazer algumas abundânciazinhas. Vamos viver com um pouco mais de convivência com os nossos irmãos do caminho, na casa espírita. Vamos viver mais aproximadamente com os nossos parentes em casa, com aqueles que pensam bem diferente da gente. E vamos exercitar a escuta, que não é aquele que nós queremos ouvir agradavelmente, mas às vezes precisamos. Porque pode ser que esse que está aqui hoje, como meu filho ou como meu pai, pode ser um daqueles que no passado eu atrapalhei a vida dele. Então eu preciso reparar esse bem. Olha, ele está me dando oportunidade. Então é bom que a gente reflita sobre esses ensinamentos da doutrina, né? Para que a gente possa fazer as nossas transformações, que a gente não vai fazer, né? Giovanni escolheu Livre, que é a música mais aguda do grupo. Hoje ele está me desafiando. Eu preciso ter Livre, porque eu não lembro mais. Livre é uma canção do movimento espírita jovem e catarinense. Ai, a letra é linda, porque tem tudo a ver com o que nós falamos da liberdade. Mas a Yara é a que conhece mais a música, né? Sempre amor.
Ó, a Yara é um grande exemplo que nós temos no grupo. Eu falo da Yara agora, que ela realmente é um ser que trabalha em abundância de amor e de fé. Ela fez uma cirurgia. Quanto tempo foi a cirurgia que você fez? Foi dia 26. Era 26. Pensa. No joelho. E tá aqui. Assim, não, eu vou trabalhar. Então, ela é o nosso grande exemplo. Né, Yara? A Yara me evangelizou, eu tenho 52 anos de idade, é verdade. A Yara me evangelizou, vocês veem que aqui no grupo nós não temos problema com idade. Aqui tem o mais ancião, a mais anciã, até a mais jovem que ele. E aí, por isso que o gênero é desse jeito, nós aprendemos uns com os outros, com a maturidade de uns, com a juventude de outros, e assim vamos, né? Muito bem. Betinha, deixasse teu livrinho aqui, ficasse tão nervosa, deixasse o Contos e Apólogos aqui. Nós vamos iniciar esse momento de continuidade da nossa tarefa de hoje, buscando em Chico Xavier alguns grandes exemplos para a nossa vida diária. Para ver em que pé da estrada nós estamos caminhando e com que pé que nós estamos caminhando. Se é com o pé direito, se é com o pé esquerdo. O que nós temos feito da nossa vida em realidade. Realmente estamos mais abundantes como ser espiritual que somos? Abundantes nas virtudes mesmo, que nós queremos referir. Quando Jesus fala, né, que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele está fazendo um grandioso convite para nós. Não faz nada pequenininho. Não faz nada pouquinho. Faz com abundância. Se é para amar de verdade, né? Não existe meio amor. Existe? Não. Vamos pensar. Existe meia fraternidade, você é meio fraterno com fulano de tal. Não existe isso. Olha a sabedoria desse espírito, que é a maior que existe, ele é puro. E puro que é, veio nos ensinar a caminhar com os dois pés. Ninguém consegue andar só com. A gente fica capenga. A gente cai, a gente tropeça. Então, nada pode ser pouco na nossa vida. Tudo tem que ser com abundância. Certo dia, Chico foi chamado a entrar no lar para fazer um atendimento. Lá foi ele. Chegou no lar e o irmão ficou lá fora, de olho nele para ver se ele ia fazer direito ou não, né? Assim são os nossos guias espirituais. O meu está de olho em mim aqui. Sei lá, o meu, minha, né? Eu nem sei. Está de olho. Estão de olho sempre na gente. Vamos ver se está caminhando bem. Aí nos pegam lá pelo sonho, né? Para ver se a gente recorda quando acorda. Isso é pô, de uma ideia brilhante. Quem é que está ali se esforçando para a gente se lembrar das coisas? Né? E o nosso guia protetor, a gente tem que ter piedade dele, que não é fácil a tarefa que foi lhe dada. Né? Não é fácil lidar conosco quando a gente está encarnado. Né? Então o Chico, ao entrar nessa casa, a pessoa que ele ia atender não tinha chego ainda, então ele entrou, pediu licença, foi de casa, né? Aquela coisa toda do interior, né? E ele olhou para a mesa. Mas o que atraiu no Chico? As bananas que estavam em cima da mesa. Pensem só. Qualquer pensamento que a gente tenha que sai fora do Evangelho já desnorteia o nosso caminhar, né? E foi lá para fazer um atendimento. E ele se interessou pelas bananas que estavam em cima da mesa. Verdade. E o meu irmão ficou lá fora. Só de olho nele. Eis que chegou a pessoa que ia ser atendida, né? Ele foi até a casa para atender o rapaz que estava necessitado. Aí conversou, esclareceu e tudo mais, e as bananas estavam, ainda no pensamento do Chico.
Muito bem. Acabou o atendimento. Ele saiu, foi embora. Com uma vontade de comer as bananas, mas ele não podia pedir as bananas desagradáveis. Ele foi lá para atender, foi lá fazer um serviço do bem. Né? Aí o Emmanuel esperando ele lá fora. Você está com vontade de comer as bananas ainda que está sobre a mesa lá da casa, que você acabou de fazer o atendimento, né? Sabe por que eu não deixei você comer as bananas, Chico? Ah, mas qual o problema? Eu não tenho problema nenhum de comer, que eu fiquei com vergonha de pedir, né, e tal. Não ia pedir, né, eu fui lá para outro objetivo. Pois é. Você está louco para comer banana. Sabe o que tinha naquelas bananas? Sabe que casa você entrou? Uma casa de muita necessidade espiritual. Onde as pessoas que ali viviam não cultivavam bons pensamentos e não tinham relações muito afáveis uns com os outros. E também não se esforçavam para que as relações ficassem mais felizes. Se desentendiam muito. Né? Por isso que você foi chamado lá, porque a necessidade estava grande. E aquelas bananas ali estavam envenenadas pelo ambiente da casa produzido pelos seus próprios moradores. Se você comesse a banana, você ia ficar mal. Nós contamos isso no Amor Iluminado do Apóstolo. Então uma plateia ficou pensando em 1000 casos que já entrou. Você põe o bolinho em cima da mesa, você vai ver como é que é esse pessoal aqui primeiro antes de comer, né? Isso é muito sério. A vibração da casa, da nossa casa onde nós vivemos, precisa ser preservada com amor e abundância. Ah, mas pô, eu sou tão cheio de perfeição, ainda tem umas briguinhas, até uns rasgos. Não tem problema. De vez em quando vai ter mesmo, nós somos imperfeitos. Mas manter isso como um padrão vibratório da casa, não pode. Nós que queremos dizer que somos cristãos, cadê Cristo nessas horas? Sumiu? Cadê o Evangelho? Foi embora? Não sei onde está o Evangelho. Onde está o Evangelho? Então é essa grande lição que o Emmanuel quis dar para o Chico. E aí, quando nós comentamos o Amor Iluminado, agora todo mundo está pensando aqui as casas que já entrou e a cumilança que fez e que não passou bem depois. Não é porque comeu demais. E provavelmente a casa não tinha grandes vibrações, certo? Às vezes a gente é convidado e na casa a gente estranha. Não acontece isso? Aí depois eu comecei a entender, nós tínhamos um trabalho, quer dizer, temos ainda um trabalho no Amor e Humildade que se chama Romeiros da Fé, mais de 50 anos já. E o seu Valmir, que era o que coordenava esse trabalho, querido, aprendi demais com ele. Toda a vida, como diz o Manezinho, que a gente entrava nos lares, ou seja, no morro, em qualquer lugar, ou numa casa mais abastada, isso não interessava. O importante era entrar no lar para fazer evangelho no lar. As pessoas sempre ofereciam alguma coisa, um docinho, negócio, claro que as pessoas querem agraciar o coração daqueles que estão chegando ali, porque está levando uma coisa boa para elas. Está tudo certo. Agora, nós, enquanto grupo, nós temos que dizer, não, muito obrigado, né? Nós vemos em trabalho espiritual, né? E aí ele sempre asseverava isso conosco. Mas pelo exemplo, ele nunca dizia assim, ó, vocês não aceitam nada. Nunca. Eles simplesmente, eles vinham para ele primeiro assim, vamos ficar lá, para tomar um cafezinho. E assim, não, nós viemos aqui a trabalho com Jesus. Já temos que ir em outras casas, agradecemos muito. Nunca comemos em casa de ninguém. E aí, quando nós entramos nessa historinha tão simples, mas tão profunda do Chico, aí dá para entender bem. Porque seu Valmir, que já era um cristão com letra maiúscula, ele já sabia também de todos esses detalhes. Primeiro que a gente vai entrar na casa de uma pessoa a trabalho espiritual, não vamos fazer o trabalho espiritual, não para comer. Não é? Não é verdade? Não sei que tem uma confraternização depois, foi combinado assim, mas não era o caso. Era um trabalho contínuo que sempre foi lançado. Muito bem. Então, cadê a abundância, né, de amor dentro deste lar?
Cadê a falta de percepção, né, dos seus moradores com relação aos seus próprios corações, às suas próprias convivências? É evidente que nós sempre temos uma coisinha ou outra, mas manter isso como um padrão de comportamento dentro de casa, não vamos passar do portão da casa. Vamos ficar presos ali, né? E Jesus nos convida a fazer um outro tipo de caminho. Ele quer que a gente entre no caminho de Damasco. Ele não quer que a gente entre no caminho lá do Capupé, todo esburacado. Agora parece que está asfaltado, mas vamos pegar aquela época antiga, né? Estava esburacado lá, difícil, chão batido. Ele convidou para que o Paulo, aliás, o Saulo, para se transformar em Paulo, ele convidou para ele entrar na estrada de Damasco. E foi lá que ele se converteu. Lá que ele entrou na alma de Jesus. Lá que ele se sentiu abundante realmente quando ele viu o Mestre e entendeu a sua tarefa. E seguiu com os 2 pés. Esse trabalho, vou dizer uma coisa para vocês, sempre nos ensina demais. O bem é contagioso e o primeiro a se contagiar é aquele que o pratica. E Joana de Ângeles. Às vezes o pessoal vai se de volta, se foi, e agora? Como é que vamos ficar? Vamos ler, não lembro nem a metade dos livros que ele recebeu. Nem assistimos todas as conferências, todas as palestras, agora vamos começar. Tem que correr atrás do barco agora. Navegar um pouquinho mais rápido. É claro que a gente sente. É um amoroso irmão que nos ajudou tanto. Nós também temos que orar por ele. Diz muito obrigado, Divaldo, por tudo que você nos deixou. Né? Porque ele sim foi abundante. 680 filhos ele cuidou. Né? Estamos chegando na hora que é a espiritualidade que nos comanda, não somos nós. Às vezes que a gente comanda alguma coisa aqui, nunca o gênero que se comanda. Os espíritos nos comandam. A gente só estuda, faz tudo bonitinho, né? Porque se não estudar também fica feio, né? Mas eles que vão norteando. Então a gente pega os livros, separa um monte de coisa, quando chega na hora, é eles que decidem. Eu vou já caminhar para o final para trazer uma mensagem aqui que vai nortear a nossa caminhada. Tá bom, já entendi. É isso aqui então. Ninguém está conversando comigo não, tá? Tá praticando a mediunidade ao vivo, né? Não. É porque a gente entende que o trabalho não é nosso. E nós fazemos parte do aprendizado também. Então a gente se entrega com a espiritualidade, a equipe espiritual, do jeito que nos ensinou a ser assim. Então a gente estuda, a gente traz várias coisas, vai ter uma livraria ali também. E a gente separa tudo. E é incrível. Eles nos colocam para falar exatamente aquilo que tem que ser. E como a gente vai embora, assim, meu Deus do céu, esses espíritos são muito maravilhosos. Eles são instrumento mesmo, né? Porque a mensagem para nós tem que ser, é que nem flecha de índio, né? Tem que ir no coração primeiro daqueles que estão falando. Nós vamos encerrar com a visão de Eurípides. Quando Hilário Silva se prontificou, através da mediunidade do Chico, em livro A Vida Escreve, de contar o que aconteceu com Eurípides, quando ele, que é aquele médium maravilhoso, conhecido, de Sacramento, no estado de Minas Gerais, e ele um dia, então, saindo do corpo físico, assim, toda a vida eu conto essa história das palestras, e eu sempre penso assim, meu Deus, acontece uma coisa dessa comigo, eu vou achar que eu desencarnei e vou voltar rápido no corpo. Isso aqui é só um espírito meu com ele.
para seguir o roteiro aqui que ele seguiu. Eurípides Barçanufo foi dormir, e olha só, e observara-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, e numa prodigiosa volitação foi. Eu já achava que eu já estava indo mesmo, para valer, né? Embora inquieto, ele contou a experiência dele, embora inquieto, também ficou com a mesma sensação que eu, né? Como que arrastado, olha só, pela vontade de alguém que estava conduzindo ele, né? Num turbilhão de amor, numa abundância de amor. Subia, subia, e subia sempre. Queria parar e não conseguia. Queria descer, na verdade, e não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Ou seja, a espiritualidade estava conduzindo, pegando pelo braço mesmo. Não vai para baixo, sobe. Respirava fundo, um ambiente diferente. Envergava forma leve, inspirando um ar mais leve. É claro, vocês vão entender porque o ar estava ficando mais leve. Viajou como um pássaro teleguiado. E eis que reconhece uma campina verdejante. Vamos trazer isso para a nossa tela mental. E reparava na formosa paisagem, quando não longe, um homem que meditava, envolvido por doce luz. Oi, Hilário Silva, você querido, né? Olha só como você está mostrando para nós a poesia disso tudo. Como que magnetizado pelo desconhecido, porque eu não conhecia aquele lugar ali, foi aproximando-se. Houve, porém, um momento que ele ficou trêmulo. Eu, nessa hora, já estava caída. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. Olha só. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Era aquele homem que estava meditando que era o Cristo. Baixou a cabeça, pela honra imprevista, e ficou em silêncio. Sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. E agora? Estou de frente para com o mestre. Recordou as lições do cristianismo e começou a vir uma série de coisas na cabeça dele. E ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Eurípides começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos. Humilde. E viu, porém, que Jesus também chorava. Agora foi. Se eu estou chorando e Jesus está chorando também, então estamos numa fria. Traspassado de súbito sofrimento, por velho pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se a maneira de um cão leal aos seus pés. Um cão leal aos seus pés. Olha que lindo isso. Uma poesia, né? Mas estava com o que chumbar do sol. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? E o interpelado não respondeu. Mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides Barçanufo reiterou: choras pelos descrentes do mundo? O missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E após um instante de atenção respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, os quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. Claro, começou a me lembrar das coisas dele também. Desceu o corpo, né? Vai voltar pro corpo. E chegou no corpo de carne na cama. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. Pô, nem eu ia dormir depois dessa. E desde aquele dia, mas olha a oportunidade que esse espírito teve para se encontrar com Jesus. Também não é pouca coisa, Eurípides, com licença, né?
Eu sim, pô, sou pouca coisa. Eu ia olhar o cabelo de Jesus e já caí na primeira, não ia nem entender nada, né? E aí ele não dormiu mais depois desse momento. E aí termina Hilário Silva dizendo: e desde aquele dia, sem comunicar a ninguém, Eurípides Barçanufo vibrava na consciência dele aquele encontro e entregou-se. Então não tá, até aquele momento ele não estava tão entregue aos necessitados. Vejamos bem. Ele entregou-se aos necessitados e aos doentes sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Este soube trabalhar com abundância. Precisou de uma injeção do Mestre Jesus. E Jesus está dando injeção para nós até hoje. Alguns de penicilina que dói, que não é fácil. Algumas mais levezinhas. Uma vacininha de gripe, uma coisinha assim. Né? Mas Ele nos espera praticar o Evangelho. Vamos fazer agora a vibração, convidar os médicos da casa, como a Siri pediu para mim, para fazer o trabalho do passe. Nós vamos cantar Servos Fiéis, que não poderia ser diferente, porque é isso que o convite está sendo feito para nós hoje aqui, para que sejamos realmente servos fiéis. Lembrando que Servos Fiéis, essa música, está lá na obra de André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna. Maria Elza fez a música. E aqui nós vamos novamente terminar com ela. Porque é uma história de nós mesmos. Nós que queremos ser verdadeiramente servos fiéis do Cristo, do seu Evangelho. E de todas as lutas que Ele travou para nos ensinar a amar em abundância.
que queremos ser, Senhor, teus servos fiéis, possa abrandar os corações de todas as nossas famílias aqui presentes, de todos os irmãos que sofrem em qualquer parte deste mundo. Que a tua luz se faça presente em todos os corações, abrilhantando o teu evangelho, para que a vida de cada um de nós seja abundante em mais amor. Que Deus, que Jesus, que toda a espiritualidade, amigos, mentores desta casa, nos acompanhe e nos fortaleça em nossa fé. Que assim seja.